Graça e paz, já cumprimentei a igreja aqui, mas agora através da transmissão. Você tem desejo que o Senhor fale ao teu coração hoje, através da palavra? Eu também tenho esse desejo, né? Deus já tem falado comigo através dessa palavra e eu queria orar mais uma vez pedindo que o Senhor tenha total liberdade aqui de agir nesse momento através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, através da ministração da palavra na minha vida. Amém? Abra o seu coração para o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é poderosa, ela é maravilhosa, Senhor. Que a gente não despreze a tua palavra, mas a gente busque de todo o coração, Senhor, andar conforme a tua palavra, Senhor. Ensina-nos por meio dela, exorta-nos, Senhor, conduz a tua igreja por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar no texto aqui, Atos 13, o texto da leitura de hoje, e eu separei uma porção, que a porção é do versículo 1 até o versículo 13. E nós vamos meditar nesse capítulo aqui, nessa porção que o Senhor separou para nós nessa manhã, com esse seguinte tema: a Igreja de Jesus. Você quer fazer parte da Igreja de Jesus? Eu quero fazer parte da Igreja de Jesus. O livro de Atos, né, é conhecido como o Atos dos Apóstolos ou, às vezes, Atos do Espírito Santo, né? Então, ele vai traduzir o que aconteceu com a igreja que Jesus levantou, que Jesus instituiu os apóstolos, como que essa igreja se formou, como que essa igreja se manifestou, se movimentou após a ascensão de Jesus. A gente sabe que Jesus morreu, viveu, morreu, ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, apareceu a muitos por muitos dias, e depois Jesus foi ao céu. E como que ficou essa igreja aqui na Terra? Como que essa igreja existe até os dias de hoje? Né? É o que o texto vai tratar, é o que nós vamos ser edificados pela palavra. Então eu quero fazer assim, de uma maneira bem simples, verso a verso, trazendo aquilo que o Senhor tem de revelação da palavra. Amém? Então diz ali no versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Queridos, só nessa passagem ali, só nessa primeira frase, Deus falou tanto comigo. Porque hoje em dia existem tantas igrejas. Se parasse assim, havia na igreja de Antioquia profetas, o que a gente ia dizer? Opa, glória a Deus, igreja pentecostal. Tem profeta na igreja, né? A igreja é pentecostal. Precisa de revelação na igreja ou não precisa? Precisa. E havia profetas nessa igreja. Haviam pessoas que, pelo poder do Espírito Santo, tinham revelação. Então era uma igreja de revelação, mas não havia só profetas. Havia também o quê? Mestres. Aí se a gente falasse assim, havia na igreja de Antioquia mestres. Opa, presbiteriana igreja. Tem ensino nessa igreja, tem palavra nessa igreja. Então, só que olha que tremendo só nesse versículo. Havia unidade, porque, queridos, na igreja de Jesus há unidade entre profecia e palavra. Não é uma coisa distinta da outra. Não é assim a só revelação. A revelação ela tem que andar de acordo com o quê? Com a palavra. Não existe revelação sem palavra. Né? E se a pessoa está dando revelações fora da palavra, essa igreja não é de Jesus. Mas havia na igreja instituída pelo Senhor Jesus, lá em Antioquia, havia o quê? Profetas. Agora, se a gente falou que, primeiramente, ali na revelação, não existe só a igreja sem revelação, mas existe só a igreja com a palavra sem revelação também? A gente chama isso de ortodoxia morta. Você já entrou numa igreja onde é só conhecimento, e aquele conhecimento não tem revelação nenhuma. Não é difícil também estar numa igreja onde o conhecimento é grande, mas a revelação é pouca? Então precisa haver esse equilíbrio, e há na igreja de Jesus esse equilíbrio entre a profecia, a palavra revelada, e a própria doutrina, o ensino. O próprio ensino também, ele já nos revela muitas coisas, né? Quantas vezes você já teve ali com uma pessoa que tem esse dom de mestre, a pessoa que tem essa capacidade de ensinar, e você vai bebendo ali
daquele ensino. Tem gente que fala com uma simplicidade tão grande, ali você vai aprendendo, nossa, eu não tinha notado isso. A revelação também no ensino. Então essa igreja é equilibrada, há profetas e há mestres também. E ali ele vai citar o nome dessas pessoas, né, esses profetas, esses mestres. A gente não sabe quem era profeta, quem era mestre, se a pessoa exercia os dois, né, mas porque ali não vai dizer um por um, né, vai falar o nome e mais ou menos ali o que eram essas pessoas. Então vai citar o nome de Barnabé. Quem sabe já ouviu falar sobre Barnabé? Barnabé é um homem de Deus, né, um homem que o nome dele significa pacificador, consolação. Havia um Barnabé lá nessa igreja, um pacificador. Será que nessa igreja de Jesus o Senhor tem levantado pessoas para pacificar? Pessoas que têm esse desejo de unir, de consolar? Na igreja de Antioquia existia, na igreja de Jesus existe. Depois ali fala um outro nome, Simeão, por sobrenome Níger. Então, esse homem ali não vai ter muitas explicações, né, a respeito dele, mas vai dizer que o sobrenome dele era Níger. Até porque Simeão era um nome muito comum, em outras passagens a gente encontra também outros, né? Então, para definir quem era esse Simeão, por sobrenome Níger. Aí vem o Lúcio, que diz que ele era de Cirene. Então, Cirene era no norte da África. Olha como é uma igreja que tem pessoas de vários locais, né? A gente sabe que Barnabé era natural de onde? Como diz o louvor lá, natural de Chipre, né? E aí vem o Lúcio, que era de Cirene. A igreja do Senhor Jesus ela é uma igreja que tem pessoas de várias localidades. A igreja de Jesus é uma igreja que conta com pessoas diferentes. E aí vai continuar. Manaém. Quem que era Manaém? Vai dar uma explicação. Colasso de Herodes. Que palavra que a gente usa, né, no cotidiano? Alguém fala? Fulano é colasso de alguém? A gente não usa mais esse tipo de palavra. Mas o que era um colasso? Colasso era uma pessoa que cresceu junto. Ele cresceu junto de quem? De Herodes. Imagina uma pessoa que cresce ao lado de um político. Ele cresceu, pode se traduzir de que ele estudou junto, teve o mesmo tipo de qualidade de ensino, estudou junto, cresceu junto. Outros acreditam até mesmo que ele era como se fosse um irmão adotivo do Herodes. Então, havia também esse homem que veio dessa forma, né? A gente vê outras pessoas ali, esse homem que era Colasso de Herodes, mas tão diferente de Herodes, né? No seu procedimento, na sua crença, na sua fé, mesmo tendo tido o mesmo ensino, mas ele era diferente de Herodes. Ali Herodes ainda explica, né? Qual Herodes? O tetrarca, para a gente não ter dúvidas, né? E por último, na lista, um homem tremendamente conhecido por nós no livro de Atos. Tem uma lista grande, você é o último lá da lista. Quem era? Saulo. Saulo, um homem que tinha sido convertido por Deus de uma maneira maravilhosa, e esse homem fazia parte dessa igreja de Antioquia. O que eles faziam na igreja? O que se faz na igreja de Jesus? Versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor. Talvez você tenha dúvida, o que faz na igreja de Jesus? O que você faz na igreja de Jesus? Será que a gente serve pessoas? Não, a gente serve ao Senhor. As pessoas são beneficiadas, mas a gente está ali para quê? Para servir ao Senhor, para estar à disposição dEle. E ali diz mais alguma coisa que eles faziam nessa igreja. Ele fala assim, e servindo eles, né? Uma continuidade, servindo eles ao Senhor e jejuando. O que se faz na igreja de Jesus? Jejum. O que é jejum? Ficar sem comer. Bem simples assim, né? Ficar sem comer. Por que a gente jejua? Porque Jesus falou, né, que a igreja, que o povo de Deus, naquele momento, quando Jesus estava aqui na terra, o Jesus foi questionado. Por que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus falou que haveria um dia que os discípulos dele iam jejuar. Né? Ali o noivo, né, que é representado por Jesus, que é o noivo da igreja, ele estava ali, mas ele falou que quando ele fosse tirado, o que a igreja ia fazer? Jejuar. E a igreja estava ali, servindo ao Senhor e jejuando.
E aí o que acontece? Muitas pessoas têm dúvidas, mas o que acontece quando a gente está jejuando? A gente fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Porque aqui a Bíblia já vai dizer ali, né, nesse versículo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, o que aconteceu? Disse o Espírito Santo. Você quer ouvir mais a Deus? Sirva o Senhor, jejue, e você vai estar sensível para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. A igreja, a gente, individualmente, como igreja, busque mais ao Senhor com jejum, né, e ali servindo a Ele. E aí o que o Espírito Santo disse? Separai-me, o quê? Agora. Separai-me o quê? Agora. Né, a gente já fala separai-me Barnabé, que a gente já sabe, né, que era para separar o Barnabé e o Saulo, né? Mas ele falou assim, separai-me agora. Você viu que eu dei uma lista de 5 pessoas que tinha nessa igreja, não está falando outras pessoas. Tinha 5. Dos 5, buscando a Deus, servindo, jejuando, vem o Espírito Santo e fala dos 5, ele falou assim, separai-me Saulo, né, e Barnabé, Barnabé e Saulo. Então dos 5, o Senhor ali naquela busca separou 2. Podia falar, Deus, mas a gente tem 5 aqui. Mas o Senhor falou separai-me, ele não falou separai-me daqui a um tempo, depois que vocês levantarem mais algumas pessoas. Não, separai-me agora. Dentre esses profetas, dentre esses mestres, o Senhor escolheu 2 pessoas, Barnabé e Saulo. E Barnabé e Saulo, se a gente for olhar o que a Bíblia fala sobre eles eram pessoas idênticas, totalmente em sintonia, assim, eram em sintonia, claro, por causa da palavra de Deus, por causa do Espírito Santo. Mas vocês viram como Deus, ele une na igreja pessoas de culturas diferentes, pessoas que cresceram de uma forma diferente, mas pessoas com o mesmo propósito. E Deus envia essas pessoas, ele não envia de um em um. Ah, Deus me enviou, a pessoa que é solteira, a pessoa, então eu vou sozinha, porque eu não tenho marido, então eu vou sozinha. Ou a pessoa que tem um marido, né, vai com o marido. Mas no caso do Senhor, ele envia solteiro ou casado, ele envia de 2 em 2. Jesus enviou de 2 em 2. Recentemente nós lemos, né, eu até anotei aqui, que a gente leu no livro de Lucas, Jesus enviando 70 e ele enviou como? De 2 em 2. Lucas 10:1 diz assim, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então, o Senhor, ele envia de 2 em 2. Por que será que o Senhor envia de 2 em 2? Porque tem coisas que a gente precisa aprender com o outro. E tem coisas que a gente pode ensinar ao outro. Tem dias que eu tô, poder, glória, você tá animado e você vai lá e o outro tá desanimado. O que você faz? Você levanta o outro. Mas outro dia você está caído, com menos fé, e aí vem o outro e te levanta. Então há tanta preciosidade nessa unidade de 2 em 2, 2 com o mesmo propósito. Mas 2 que vão ser diferentes, 2 que vão representar o reino de Deus ali naquele lugar onde eles forem enviados. E o Senhor enviou ali Barnabé com a personalidade dele, aquele pacificador, a gente sabe, não só pelo significado do nome, mas por causa das atitudes que ele tinha, que ele era um pacificador. E a gente vê também ele enviar Paulo, um homem ousado, intrépido, né? Eu não falei aqui dentre as diferenças, mas Paulo, né, e o Saulo, né, era um fariseu, né, conhecedor da palavra, e Deus envia as pessoas dessa forma, né, de 2 em 2, com esse propósito de crescer o reino de Deus, de expandir. A igreja do Senhor, ela é local? É. Mas ela também, ela se move. Se você quer ser igreja do Senhor, esteja com o coração aberto para se mover. Porque o Espírito Santo, ele move. Quando a gente está buscando o Espírito Santo, você vai estar precisando se mover. Você vai estar se disponibilizando a se mover. De uma forma ou de outra. Você sabia que quando você se converteu, o Senhor te moveu espiritualmente? Você pode até não ter saído do local onde você estava, mas o Senhor te moveu espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
Então você se moveu, quando você busca o Espírito Santo, quando você busca a direção de Deus, ele vai te mover. Talvez territorialmente, ou no mínimo espiritualmente, ou quando você está buscando a Deus, Deus pode te mover também de outra forma. Você já foi buscar Deus assim meio desanimado? E Deus te tirou daquele desânimo. O Senhor, ele vai te mover. Você já foi buscar Deus ansioso ou angustiado e Deus moveu. Então esteja disposto nas mãos do Senhor quando você buscar Ele, a Ele te mover. De uma forma física ou espiritual, o Senhor vai mover alguma coisa. E é isso, né, que a gente vê aqui. Só que aqui, no caso, essa separação de Barnabé e de Saulo era para a obra que os tem chamado. Para a obra que os tenho chamado. Eu sei que muitas pessoas perguntam, né, mas como que você ouviu o chamado de Deus? Mas como que você sabe que você tem que ir para lá, ou que você tem que ir para cá, ou que você tem que ficar aqui? O chamado foi para todos. Só que a questão é que aqui havia uma obra que era em outro local. Então como que eu sei que eu tenho que ficar? Dos 5, 3 ficaram, 2 foram. Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá essa sensibilidade, porque o espírito da profecia, ali havia profetas e mestres. Certamente Deus levantou uma pessoa enquanto eles estavam jejuando e servindo ao Senhor. Alguém ou todos tiveram essa revelação por causa de um ensino da palavra, mas houve uma unanimidade de que haviam 2 que seriam separados e enviados. Então é isso que acontece quando a gente está buscando a Deus. A gente sabe onde a gente tem que estar, ou ficar ou ir. A gente entende da parte de Deus o que Deus quer fazer com a nossa vida. E é algo simples. O Espírito Santo, ele é muito simples e direto quando a gente está buscando ele. Você precisa de uma direção para a tua vida? Busca o Espírito Santo. Eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, preciso de uma direção, busque o Espírito Santo e ele vai te mostrar se você tem que ficar, se você tem que ir, o que o Senhor quer fazer da tua vida. E aí o que aconteceu? Verso 3 diz assim: então, jejuando e orando. Interessante que quando houve essa revelação, eles aparentemente não estavam orando, né? Não estava escrito, eles estavam servindo e jejuando. E agora, quando eles vão separar o Barnabé e quando vão separar o Saulo, o que eles despedem ele ali? Jejuando e orando. O jejum continua. Então às vezes a pessoa fala, agora já foram, então não precisa mais jejuar. Não, continuaram jejuando. E ainda continuaram com a incumbência de orar. A igreja local, né, cobre a vida do irmão enviado, porque ela vai junto também, de certa forma, em oração com aquele que é enviado. Né? Então eles jejuando, orando, e outra coisa muito importante também, impondo sobre eles as mãos. A igreja do Senhor Jesus também faz isso. A imposição de mãos é uma coisa que espiritualmente move muitas coisas. Né? Então a gente passa muitas coisas através da imposição de mãos, e ali eles estavam, né, se conectando também. Eles despediram esses irmãos, mas eles continuaram conectados, né? O poder de Deus está sobre a vida de vocês, nós estamos aqui, estamos jejuando, estamos orando, e eles vão junto com essa igreja, né, com esses 2 irmãos que são enviados, impor as mãos. Se você for olhar, se você for buscar essa questão de imposição de mãos, tem muitos ensinos a respeito da imposição de mãos. Por isso que a gente tem que ter cuidado também com quem impõe a mão sobre nós, né? Que a pessoa passa coisas para nós, né, através da imposição de mãos. E ele fala assim que eles despediram. Queridos, como a igreja é um organismo vivo, mesmo que a gente tenha o mesmo espírito, mesmo que a gente queira até mesmo que as pessoas fiquem a determinados momentos que o Senhor separa essas pessoas para ir. Quantas pessoas, né, que foram enviadas por essa igreja que nós amamos, que a gente gostaria de ter por perto, né? Mas há o tempo de abraçar, há o tempo de estar junto, há o tempo de aprender e há o tempo de enviar. Ao tempo de dizer, esse despedir nem sempre é porque houve uma confusão, houve um conflito, houve qualquer coisa. Ao tempo de despedir porque o Senhor quis separar, porque o Senhor está levando. Né? Então a gente precisa ter esse discernimento no Senhor desse tempo, né? Da gente estar junto, aproveitar enquanto o Senhor deixa, aprender com o irmão enquanto o Senhor permite que ele esteja aqui, receber a unção também que está na vida do irmão, e na hora de despedir, tchau, vamos despedir, vamos jejuar, vamos orar, vamos continuar conectado com esse irmão, mas chegou a hora dele partir.
vamos despedir em paz. Eles saíram ali daquela igreja em paz, porque eles continuariam a obra do Senhor, só que numa outra localidade. E aí no versículo 4 ele vai dizer assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Na igreja de Jesus, quem que envia? O Espírito Santo. Não é a igreja que envia. A gente só concorda com o Espírito Santo. Quem falou, separai-me Barnabé, ou ali o Barnabé e o Saulo? Quem falou? O Espírito Santo. Quem enviou? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz esse movimento para a igreja de Jesus. Então, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Interessante que eu falei que o Barnabé era da onde? De Chipre. E ele voltou para onde? Para Chipre, né? Ali, né? E chegados, só que não permaneceram ali, né? Chegados a Salamina, o que eles fizeram onde eles foram enviados? Anunciavam a palavra de Deus. Vamos montar uma igreja nova aqui em Salamina, igreja de Jesus em Salamina. Não, eles anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Eles continuaram anunciando a palavra de Deus, aquilo que Jesus fez, apresentando as boas novas do reino de Deus, aonde no local que já existia, no local que as pessoas já buscavam a Deus, que eram as sinagogas judaicas. E aí, ali no ainda na continuidade do versículo, diz assim: tinham também João como auxiliar. João foi enviado junto? Foi enviado pelo Espírito Santo? Foi separado? Não, mas ele foi como um auxiliar. Vamos ver o que vai acontecer, porque o texto vai mostrar, né, que João, o que vai acontecer com esse João. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar Jesus. Quem aqui gostaria de encontrar, ser enviado, chegar lá e encontrar esse homem, né? Judeu, mágico. Essa palavra mágico, né, hoje em dia a gente associa muito a uma pessoa que faz ilusionismo, uma pessoa que, né, faz essa arte que a gente encontra no circo ou em outra coisa. Só que mágico, o mágico que se refere aqui, era um nome dado a homens sábios, mestres, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes de sonho, adivinhadores e até mesmo feiticeiros. Então imagina você encontrar aqui com esse homem, que ele era judeu, mas ele era esse homem que era, vamos dizer assim, ele era um guru. Era um guru que estava ali colado em quem? Num outro homem, né? Que também eles encontraram, né? Então, esse homem, com essas qualidades aqui, né? Falso profeta. Então, assim, não é, como eu falei que o mágico podia ser usado para uma pessoa que era vidente, uma pessoa que interpretava sonhos, mas ele não interpretava sonhos ou tinha alguma visão que vinha da parte de Deus, porque o próprio texto deixa claro que ele era um falso profeta. Que ele era um homem que não estava atuando pelo Espírito de Deus. E nisso serve para nós de alerta, porque para ser igreja de Jesus, cada um de nós precisa ter o Espírito Santo. Se você fala em nome de Jesus e você não tem o Espírito Santo, você é um falso profeta. Você não é a igreja de Jesus. Para falar em nome de Jesus, nós precisamos ser guiados e receber revelação que seja do Espírito de Deus. Porque existem muitas igrejas por aí, muitas pessoas falando em nome de Jesus, e Jesus fala para essas pessoas, ele fala assim, muitos virão em meu nome, e vão dizer, Senhor, não fiz isso, fiz aquilo outro, e ele fala, eu nunca conheci vocês. E ele chama isso de iniquidade, de pecado, a pessoa falar em nome de Deus sem ter sido enviada por Deus, sem ter recebido o poder de Deus. E esse homem, ele estava atuando dessa forma. Ok? O que acontece ali? Aí ele diz assim, depois, né? E olha o nome ainda, né, do abençoado, não abençoado, né? Diz assim, o nome dele era Bar Jesus. Essa palavra Bar significa filho. E Jesus, filho de Jesus, né? Ele não era filho de Jesus, né? Aí depois Paulo ele vai chamar de quem ele era filho, assim. A gente vai ver. Versículo 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Então esse homem, ele estava junto, ele era esse guru, esse falso profeta, e ele estava junto desse procônsul. Esse procônsul, ele era um governador de uma província ali. E esse homem que estava junto com
com ele, que era o procônsul, ele era um homem que a Bíblia descreve ele como inteligente. Ele não era um homem, imagina uma pessoa inteligente, mas que estava sendo influenciada, tinha ali uma pessoa junto dela que era um falso profeta, que era um homem que, contra a palavra de Deus. A gente vai ver o que vai acontecer mais para frente. Diz assim: este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Fora ele ser inteligente, o Sérgio Paulo, ele era um homem que ele tinha desejo. Sabe a pessoa que tem fome e sede vai atrás e investiga? E ser diligente é isso. É quando a pessoa tem desejo de saber algo e a pessoa investiga, a pessoa vai atrás. E ele chamou o Barnabé e o Saulo porque ele queria entender o que eles estavam pregando ali, o que eles estavam anunciando. Ele tinha desejo de saber mais da palavra. E ele tinha inteligência também para compreender essas coisas. E ele estava ali. Mas o que acontecia? Verso 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. O Elimas, esse homem aqui, ele não apenas rejeitou o evangelho. A pessoa pode até rejeitar o evangelho, isso é uma escolha dela. Só que o que ele fazia? Você pode ver que normalmente a pessoa que se opõe ao evangelho, ela ainda, como Jesus falou, ele não entra no céu e não deixa muita gente entrar. Ele se coloca no meio do caminho. E esse homem, ele não estava rejeitando a palavra que era pregada por Saulo e por Barnabé, e ele também não estava deixando o procônsul, porque ele tinha o quê? Argumentos. O diabo, ele tem argumentos para ir contra a palavra de Deus, e ele estava se opondo, e aquilo estava sendo ali uma pedra, um tropeço para a conversão desse outro homem. E aí o que acontece aqui? Todavia, Saulo, também chamado Paulo, o que ele estava? Cheio do Espírito Santo. Ele foi enviado pelo Espírito Santo e ele permaneceu cheio do Espírito Santo. Ele vai ter uma atitude aqui que não foi uma atitude assim, eu tô com raiva de Elimas está atrapalhando minha pregação e eu vou falar algumas coisas para ele aqui porque eu tô com raiva. Não, ele não falou porque ele foi movido por um sentimento dele. Ele foi movido aqui estando cheio do Espírito Santo. O que ele toma de postura aqui, estando cheio do Espírito Santo? Ele diz assim, fixando nele os olhos, fixando em Elimas os olhos, ele disse, ó filho do diabo. Aí você fala assim, nossa, imagina esse homem cheio do Espírito Santo, como eu falei, ele não estava com raiva de Elimas. Ele só estava testificando aquilo que de fato Elimas era, filho do diabo. Por que Elimas era filho do diabo? Porque a gente só pode ser ou filho de Deus ou filho do diabo. Quando nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O que Paulo está falando aqui é aquilo que o próprio Jesus falou. Eu quero aqui achar, porque eu escrevi aqui esse versículo, um versículo no livro de João, onde Jesus fala sobre essas coisas, onde Jesus testifica quem é o diabo e quem é seu filho. Eu vou só pegar aqui para poder achar esse versículo que eu anotei aqui. Então, Jesus ele fala assim, Jesus ele fala que olha o que ele diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos do caminho do Senhor? Pois, agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego não vendo o pôr do sol por algum tempo. A palavra lá em João, no capítulo 8, Jesus ele falou que o diabo ele é mentiroso desde o princípio. E ele perverte a palavra de Deus desde o princípio. Ele não anda na verdade, e lá diz que ele não pode andar na verdade, porque ele anda no engano. E as pessoas que mentem, vivem na mentira, são filhos do diabo. Então ele não estava usando um xingamento aleatório, ele estava dizendo, você é filho do diabo por quê? Porque você tem o mesmo comportamento dele. O diabo é pai da mentira. Quem mente, anda na mentira,
se opõe à palavra de Deus é filho do diabo. Não era simplesmente um xingamento, era uma verdade constatada, porque o próprio Jesus tinha dito isso. Então o Paulo, ele só está dando a revelação da realidade espiritual daquele homem. Você é um filho do diabo, você perverte a palavra de Deus. Ele teve esse discernimento de que o Sérgio Paulo, ele não estava ainda, ele estava tendo esse empecilho ali na conversão dele, porque havia um homem que pervertia a palavra de Deus. E ele só testificou isso. Ele só constatou, ele só confirmou com a palavra dele isso. Então, ele diz assim, né? Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está a mão do Senhor. Está sobre ti a mão do Senhor. Queridos, é muito bom a gente falar assim, eu estou na mão do Senhor. Quando você está com Jesus, quando você está com a vida acertada com o Senhor Jesus, é a coisa mais maravilhosa você estar na mão de Deus. Você está protegido. Né? O Senhor fala da destra dele, né? Tantas passagens tremendas, inclusive no livro de Salmos, falando sobre a mão do Senhor. É maravilhoso quando a gente está em obediência e está na mão do Senhor. Mas terrível coisa é a gente cair na mão do Senhor se a gente está em pecado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se a gente está contra Deus e a gente cai na mão de Deus, o que acontece com a gente? Então não foi simplesmente Paulo que lançou um castigo, você vai ficar cego. Paulo, novamente, ele tem uma revelação de Deus. Ele falou assim, você está pervertendo o caminho do Senhor e agora está a mão do Senhor sobre ti. Por quê? Porque ali havia o Espírito Santo. Era a palavra de Deus. Então a mão do Senhor estava ali naquele momento. E aí ele fala, interessante o que ele fala que ia acontecer com ele. Nada diferente do que aconteceu com o próprio Paulo. Porque o próprio Paulo, quando ele se converteu, o que aconteceu? Ele ficou o quê? Cego. Ele só simplesmente disse que ia acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o próprio Paulo. E ele ainda dá, você vai ficar cego, né, por um tempo. Paulo ficou cego por um tempo. Na verdade, é só constatar a realidade espiritual que ele já estava. Ele também estava cego. Espiritualmente ele estava cego. Você vai ficar fisicamente de uma forma que você já o estava espiritualmente. Ele só constatou isso. Tá? E aí o que acontece? E andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. A gente sabe que o apóstolo Paulo também foi guiado pela mão, né, para poder entrar na cidade, porque ele estava completamente cego. Então Deus traz essa revelação, muitas vezes coisas físicas, para revelar realidades que eram espirituais já. Né? E ali aconteceu com esse homem. Interessante que quando Paulo ficou cego, o que aconteceu? Ele passou a enxergar espiritualmente. Esse homem, ele ficou cego, e quem passou a enxergar espiritualmente? O procônsul. O que acontece? Ele diz assim, vendo o que sucedera, creu. Então, o mágico, o Elimas, fica cego, e quem enxerga? O procônsul. Quem enxerga? Aquele homem que até então não estava entendendo, crendo plenamente na palavra de Deus. E eu achei tremendo, porque diz assim, que ele ficou o quê? Maravilhado com a doutrina do Senhor. E eu pensei assim, se eu tivesse visto uma cena daquela, eu ia ficar maravilhada com o poder de Deus. Eu ia falar, nossa, que poder, Deus. Aquele homem estava enxergando, agora ficou cego. Ele ficou maravilhado com o quê? Com o ensino. Porque o que Paulo estava fazendo era simplesmente ensinando, na prática. A palavra na prática. Ele estava ensinando, então ele ficou maravilhado com o quê? Com o ensino, porque doutrina é ensino. Ele falou, é verdade esse ensino desse Deus. Ele parou de crer naquilo que aquele homem estava pervertendo ali, e ele passou a crer na palavra de Deus. Então, até aqui foi isso que aconteceu. E aí, no versículo 13, que é o versículo final aqui, diz assim, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, o texto aqui também, ele vai tratar do quê? De relacionamentos. Deus tem falado comigo e a palavra de Deus tem testificado a respeito desses relacionamentos. A gente precisa estar pronto e disponível para as conexões e para as desconexões que Deus faz. Às vezes a conexão é ali como igreja.
Por um tempo, Saulo, Barnabé, eles conviveram ali na igreja da Antioquia, e o que aconteceu? O Senhor separou eles daquela igreja. Separou o quê? Fisicamente. Mas espiritualmente eles continuavam unidos, porque todos ainda tinham o mesmo propósito. Aí o que acontece? Deus enviou eles e colocou eles no mesmo local que 2 homens. Um homem incrédulo, um homem que se opunha à palavra. Eles não se conectaram àquele homem. Mas eles foram lá com a mensagem, eles foram lá com o poder de Deus. O nosso relacionamento com as pessoas que não creem em Deus não é um relacionamento de conexão. Pessoa que se opõe à palavra de Deus, né? E ali eles foram para quê? Para conectar esse homem, esse governador, o Sérgio Paulo, no reino de Deus. Sérgio Paulo, você é um homem inteligente. Sérgio Paulo, o poder de Deus está aqui. Sérgio Paulo, você vai crer. Esse homem foi conectado ao reino de Deus. Agora, por fim, a gente vai ver a história do João. O João iniciou ali a jornada com Barnabé e com Saulo como um auxiliar. A Bíblia fala que ele cumpriu ou não o que ele foi fazer? A Bíblia não fala. Simplesmente fala, ele foi como um auxiliar. Aí depois diz assim, versículo 13, eles continuaram a viagem. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não disse se ele cumpriu, não disse se ele foi útil ou inútil nessa viagem missionária, simplesmente disse que ele se apartou. Agora, a gente sabe que Paulo, aparentemente, não falou nada a respeito da partida dele. Só que quando ele quis voltar, o que Paulo fez? Paulo deixou? Paulo gostou do retorno dele? Falou, beleza, voltou, foi, ajudou a gente por um tempo, ou foi inútil, glória a Deus que foi embora. Não falou nada sobre isso. Mas na hora do retorno, Paulo não gostou. Né? Tem isso ali no capítulo 15. Diz assim, ó, se você for um pouquinho para frente, no capítulo 15, Atos 15, do 36 ao 41, diz assim, que isso vai entrar na segunda viagem missionária, né? Seria o retorno deles para esses locais que eles já tinham ido. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então o que aconteceu aqui nesse trecho? Ele falou assim, eu não quero que você volte. Não, aí imagina, os dois tinham sido enviados. Aí o Paulo tem uma ideia, vamos retornar para lá, vamos ver como é que está a igreja, vamos ver como é que está o povo de Deus. Vamos sim, Paulo. Vamos levar o Marcos? Não, Marcos não. Marcos não quer. Por que você não quer o Marcos? Porque ele abandonou a gente. Então ele não achou justo levar. Queridos, a gente precisa, aqui eu creio, era o início do ministério do apóstolo Paulo. Né? A gente sabe que o Senhor, ele tem a maneira dele de trabalhar, ele conecta e desconecta a hora que ele quer, e Deus, ele faz a obra dele independente de nós. Mas aqui, o que aconteceu? Ele se opôs a isso. Mais para frente, a gente vai ver que Paulo reconheceu o ministério de Marcos. A gente precisa estar... Se a pessoa... Vamos pensar aqui um pouco. Eu vou ter que conjecturar nessa parte. Assim, se a pessoa ela esteve no nosso meio e a pessoa foi inútil, foi embora, glória a Deus, foi embora, não estava fazendo nada, então foi embora. Se a pessoa estava andando com a gente e foi útil por um tempo, glória a Deus. E amanhã ela voltar, glória a Deus também, porque a pessoa pode ser útil. Mais para frente, Paulo vai falar assim, traz o Marcos, porque ele é útil para o ministério. Então ele vai reconhecer o ministério desse homem, desse Marcos, de que ele era útil. Né? Aqui no caso ele não reconheceu, e aí vem o Barnabé, que é pacificador, que era primo do João Marcos, e ele fala, então tá bom, então eu vou com o Marcos, vou deixar você. Então ali houve uma desconexão, eles dizem ali que eles discutiram, eles entraram numa desavença a respeito disso, mas aí o Senhor desconectou um e conectou com o outro. Então o Barnabé vai com o João Marcos, que ele era pacificador, talvez ele queria restaurar a vida ali do João Marcos, e aí
o Paulo, ele partiu com Silas e continuou também a viagem, né? O Senhor, a gente costuma dizer que o Senhor montou ali 2 comitivas missionárias, né? Porque Deus é maravilhoso. Deus até nas nossas desavenças, até naquilo que a gente não entende, nas conexões e nas desconexões, Deus sempre está trabalhando e Deus sempre está levantando outros trabalhadores. Então, a gente vê na igreja do Senhor também essas questões de relacionamentos também. Na igreja do Senhor, esteja sensível ao Espírito Santo, aonde o Senhor vai levar, com quem o Senhor vai levar, por quanto tempo. Tem gente, eu fiquei pensando ontem, assim, tem gente que foi muito importante no meu início da minha caminhada com Cristo. Hoje eu nem sei mais onde está, mas eu tenho um relacionamento em Cristo com essa pessoa e continuo tendo amor, compaixão por tudo que a pessoa fez por mim, mas hoje eu não sei. Então houve uma conexão num tempo que foi necessário, mas houve uma desconexão também, né? Porque houve uma outra realidade, né? De Deus levar para outros lugares, enfim, né? Tem pessoas que Deus desconecta porque você já não está mais no mesmo espírito que a pessoa. Assim como aconteceu com quem? Com o procônsul e com Elimas. Né, por um tempo, pelo menos, eu não sei o que aconteceu com Elimas, não sei se ele se arrependeu, não sei se ele se converteu, mas o que acontece? Por algum tempo, Deus desconectou aquele relacionamento que estava. Você já se converteu e andava com uma pessoa e, de repente, Deus te desconectou daquela pessoa? Assim, não dá mais. Não dá mais para andar naquele lugar, não dá mais para andar com aquela pessoa, porque a pessoa não está no mesmo propósito que eu. E aí o Senhor desconecta você daquela pessoa, né? E aí também há pessoas que Deus conecta por um tempo, né? Como ali Barnabé e Saulo foram enviados para aquele período, como irmãos na fé, como missionários, e depois Deus desconectou. Aí foi Barnabé com o Marcos e o Paulo com o Silas, né? Então a gente tem que estar também disponível e sensível, né, a isso que o Senhor quer fazer. Volto a perguntar para você, você quer participar da igreja do Senhor Jesus? Você quer ter o coração disponível, sensível, ter esse desejo, essa fome, essa sede da palavra de Deus? Você tem disposição de se movimentar espiritualmente ou fisicamente? Deixar essa liberdade, porque o Espírito Santo, ele age. A gente gosta muito de falar aquele, né? Onde o Espírito Santo está, ali é a liberdade. Mas tem que haver a liberdade aqui. Há liberdade no teu coração para o Espírito Santo agir? Para o Espírito Santo te revelar coisas, para o Espírito Santo te levar a lugares, para o Espírito Santo te conectar a pessoas, te enviar com pessoas, você aprender com outras pessoas. Há liberdade no teu coração para isso? Precisa ver onde o Espírito Santo está, há liberdade, há essa movimentação. A igreja do Senhor é uma igreja ativa. A igreja que Jesus deixou foi uma igreja que foi crescendo, porque ela continuou se movimentando pelo poder do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Se você não tem, eu também quero fazer um apelo para você se colocar diante. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Assim como aqueles que são guiados pelo diabo e pai da mentira, né, e são filhos do diabo, há aqueles que são filhos de Deus. A Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. São aquelas pessoas que se deixam levar pelo Espírito Santo. Então, se você tem esse desejo, eu quero esse Espírito Santo. É maravilhoso ter o Espírito Santo. Eu não consigo ver a minha vida sem o Espírito Santo. Não consigo. E dói quando a gente entristece o Espírito Santo. Porque é uma companhia pra gente, é um guia pra gente, é o que traz consolo pra gente, é o Espírito Santo. A gente pode se apartar de todo mundo, mas a gente não pode se apartar do Espírito Santo. Ele é o nosso guia até o fim. Você pensa que você entra num vagão de trem. Vai ter pessoas que vão entrar no vagão do trem com você e vão até uma parte do caminho, né? Tem pessoas que vão descer porque Deus mudou o destino, ou porque as pessoas não quiseram ir junto com você até uma parte, ou porque a pessoa morreu e completou o plano dela aqui nessa terra, ela se despediu de você, desceu numa estação antes. E você vai continuar a viagem. Mas quem vai com você, como igreja, até o fim é o Espírito Santo. Ele é o nosso guia. A Bíblia fala que ele é o nosso guia até a morte. Então, quando você for se despedir dessa terra, você vai estar com o Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, se você quer ter um amigo até o fim, aquele que está todos os dias, você precisa ter o Espírito Santo.
Então essa igreja do Senhor, é a igreja do Espírito Santo. Por isso que é Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Porque é Ele quem conduz a igreja. Sem o Espírito Santo nós seríamos uma seita. Mais uma igreja, mais uma portinha se abrindo. O que faz diferença, quem vai subir é a igreja de Jesus, a igreja que tem o Espírito Santo. É a chave desse livro é o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Eu queria ainda convidar. Se você tem o Espírito Santo, glória a Deus, eu queria convidar você a falar, Senhor, eu quero ser cheio. E todo dia a gente tem a oportunidade de ser cheio. Se você não tem, eu queria convidar você a vir aqui na frente, para que as pessoas que já têm o Espírito Santo ponham as mãos sobre a sua vida. E você receba o poder do Espírito Santo, para que você sim seja igreja de Jesus. Se você não tem o Espírito Santo, você não é igreja de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Queria convidar você a se levantar para reafirmar a sua fé e a pedir mais do Espírito Santo. Fala para o Senhor, Senhor, derrama do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ter sensibilidade ao Espírito Santo. Senhor, sem o Espírito Santo eu não sou nada, eu não sou nem a igreja do Senhor. Pai, eu não quero entristecer o teu Espírito Santo, eu quero estar conectada e cheia do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, para que essa unção, essa graça, esse poder, Senhor, venha sobre as nossas vidas nessa manhã. Pai, eu sei que muitos aqui já foram batizados no Espírito Santo. Muitos, Senhor, já tiveram muito maior nível de intimidade, revelação do Senhor. Pai, eu oro para que nesse momento o teu Espírito encha cada um dos seus vasos, Senhor, que estão aqui, Pai. Enchendo de poder, enchendo de revelação, guiando, Senhor, cada um aqui no que for fazer, Senhor. Ao ler a Bíblia, Pai, eu oro para que venha a doutrina, o ensino, mas que venha também a revelação do Espírito Santo para a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja algo morto, porque a palavra mata, mas o Espírito é quem vivifica, quem traz à luz a revelação do que o Senhor quer para as nossas vidas, do alimento, da correção. Em nome de Jesus, Deus, vivifica, Senhor Jesus, a leitura, Pai, devocional, a busca pelo Espírito Santo, a busca por mais do Senhor. Em nome de Jesus, nós nos declaramos, Senhor, igreja de Jesus, e queremos ser guiados em tudo pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, também nessa manhã, Pai, eu clamo para que o Senhor levante profetas, pessoas cheias do poder de Deus, Pai, porque a Tua palavra diz que aonde a profecia o povo não se corrompe, Senhor. Nós cremos que a palavra profética é aquela que vem do Senhor, que dá direção para a igreja, Senhor. Em nome de Jesus, levanta os Teus profetas aqui nessa igreja, as pessoas, Deus, que têm comunhão íntima com o Senhor e que podem falar no nome do Senhor, Pai, trazendo revelação para a igreja, Pai, em nome de Jesus. Também levanta os mestres, Senhor, aqueles que trazem o ensino, uma clareza, Pai, profundidade na palavra, Senhor. Em nome de Jesus, também levanta, Senhor, aqueles que serão os apóstolos, os enviados, Senhor. Em nome de Jesus, também eu clamo por outros, Pai, que serão evangelistas, por outros, Pai, que serão pastores, Senhor, por pessoas, Senhor, que te servirão, Pai, te servirão às vezes como um diácono, permanecendo na igreja local. Pai, levanta aqueles que vão ficar, Senhor, para que te sirvam na igreja local. Separa, Senhor, aqueles que irão, Senhor, a outros locais, anunciar a palavra de Deus, Senhor. Nós abençoamos também, Senhor, cada missionário que está no campo fazendo essa obra, Pai, que seja cheio do Espírito Santo, cheio de discernimento, cheio de sabedoria, Senhor. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que estão aqui, que querem receber o Espírito Santo, queria que do teu lugar mesmo você levantasse a mão. Você levantasse a mão, eu não tenho ainda o Espírito Santo, mas eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero essa ação do Espírito Santo na minha vida. Levante essa mão. E alguém vai orar com você e pôr as mãos sobre você, em nome de Jesus. Nós temos ali 2 pessoas com as mãos levantadas, 3 pessoas. Queria que os irmãos que já têm o Espírito Santo, que já têm caminhado
Orem por esse consolo, essa presença, essa glória de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus, eu me uno com a oração desses irmãos, Senhor, porque eu sei que a vida espiritual se discerne de forma espiritual. Pai, eu oro para que essas pessoas sejam casas cheias do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, como igreja do Senhor, Pai, batiza cada um no Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, de tal maneira que não sejam guiados pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelas suas vontades, pelo diabo, Senhor, mas sejam guiados pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, elas estão declarando e fazendo essa decisão diante do Senhor, diante da igreja do Senhor, e nós concordamos para que recebam o poder do Espírito Santo. E nós oramos contra, Senhor, também todo e qualquer empecilho, Pai, que esteja, Senhor Jesus, impedindo essas pessoas de irem até o Senhor, Pai. Todo empecilho, assim como havia, Pai, um empecilho na vida de Sérgio Paulo, Pai, o Senhor sabe os empecilhos que há, Senhor, na vida dessas pessoas para verem o poder de Deus, Senhor. E nós pedimos que o Senhor remova todo e qualquer empecilho, toda e qualquer oposição à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, e fique ali sobre a vida dessas pessoas. Somente o poder do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a cada um. Continue meditando na palavra, crendo no poder de Deus e sendo ensinados pela palavra de Deus. Amém.